em pé, abrir a palavra do Senhor no Salmo número 84. Salmo número 84. Amém? Você é bem-vindo aqui. Vocês que estão em casa são bem-vindos. Vamos cultuar o Senhor juntamente. Vamos exaltar, vamos nos alegrar na presença do nosso Deus. Amém? Salmo 84, quem achou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Amém? Vamos dizer esse versículo junto? Repita após mim, que talvez a minha versão seja um pouco diferente da sua. Diga assim: como são felizes, os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Ficou bom como ensaio, mas vamos falar de verdade? Vamos? No 3 então, tá? Eu vou falar e vocês repetem. Amém? Como são felizes, os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Aleluia! Você que habita na casa do Senhor, levante a sua mão bem alto e comece a adorar ao Senhor aí onde você está. Vamos fazer um barulho de júbilo, de alegria, porque nós estamos na casa do Senhor. Aqui é o local da habitação. O salmista diz: como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. O meu desejo profundo é de entrar nos pátios do Senhor com todo o meu coração, com todo o meu ser, para clamar a ti, ó Senhor dos exércitos. Pai, nós estamos aqui neste lugar, nesta noite. Senhor, nós estamos à vontade na tua casa, neste lugar que o Senhor tem separado para nós, o lugar da tua habitação, aonde o Senhor ordena a bênção e onde nós podemos cultuar a ti, dar louvores ao teu nome, aonde nós podemos ter um encontro contigo e com os nossos irmãos, ó Senhor. Pai, nós estamos felizes, como diz o Salmo. Como é feliz, Senhor, como são felizes aqueles que habitam na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Então, Senhor, receba os nossos louvores nesta noite, porque é para a honra, a glória e o louvor do teu nome, em nome de Jesus é que nós oramos. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Amém? Senhor, como foi dito agora, né? Nosso prazer deve ser estar no templo do Senhor, amém? Eu queria convidar nós vamos cantar uma música que diz que nós somos conhecidos de Deus, que Deus nos conhece. Essa música, ela me lembra muito de um texto, Romanos 12, onde nós somos convidados a nos apresentar como sacrifício, oferta agradável ao Senhor, amém? Quero me apresentar
corações. O Senhor conhece aqueles que são dele. O Senhor conhece cada um nessa noite. Por isso nós estamos aqui, nos apresentando como fogo no altar do Senhor. Nós queremos arder em paixão, assim como Davi ardia na presença do Senhor. Amém? Por isso eu quero voltar no início dessa canção. Quero convidar você a cantar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a sua força, na presença daquele que conhece o seu e o meu coração nessa noite e está aqui nesse lugar. Amém? Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar e derramar os Teus planos por mim. Possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre o céu e enche o meu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, marcado pelo fogo, habilitado pela unção. Em todos os meus dias, pra livre e para a morte, eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Para servir. Somos marcados para servir, amém? É interessante ser conhecido por Deus. Estava pensando aqui em Atos 10, alguns dias atrás, eu e meu pai estávamos juntos viajando e nós conversávamos sobre a visão de Pedro no telhado, né? Na verdade, aquele texto, apesar de ser com Pedro, não é sobre Pedro, é sobre a transição da missão de Pedro para Paulo, e Paulo passa a ser apóstolo dos gentios. Paulo vem ser aquele que vai trazer a palavra de Deus de forma a alcançar as nossas vidas hoje.
né? E aquela visão de Pedro é interessante porque Deus mostra para ele um lençol cheio de animais, cheio de coisas que ele fala: Pedro, mata e come, você está com fome, mata e come. Ele fala: não, eu nunca comi algo que alguém diga que é impuro. E Deus fala para ele: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E justamente eu quis mencionar esse texto porque essa música fala justamente que não importa quem você é, o que você é, Deus nos aceita, Ele nos transforma, Ele vai nos transformar. E nós vamos entender a partir do momento dessa transformação que nós não temos nenhum bem além de Deus. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me
um pouquinho aí. Nós estamos chegando no final do ano, né, o ano de 2020, que muitas pessoas querem que ele acabe logo, rapidinho, né? Mas o Senhor conhece todas as coisas e nós fomos afinados nesse ano, amém? Glória a Deus. Irmãos, no dia 31, o nosso culto vai começar às 10 horas da noite. E o Senhor já me deu o tema pro culto do dia 31. E nós vamos fazer um ato profético aqui na igreja. Amém? O tema é levanta seus olhos e vê. O tema que o Senhor deu. Aqui, ó, vocês vão receber um cartãozinho azul, bonitinho, caprichado. Aqui dentro você vai encontrar 2 papeizinhos. O primeiro papel, ele está escrito assim, olha, minha expectativa para o ano de 2021. Amém? Nós temos que fazer decretos na nossa vida. Você sabe o que é um decreto? Decreto é um documento que tem força de lei. Ele é válido. Lá nos Estados Unidos, o último decreto que nós ouvimos falar foi do presidente Trump falando que nenhuma vacina da Pfizer ela poderia ser vendida antes que todos os americanos fossem vacinados. A palavra do presidente, através desse decreto, ela se transformou em lei, uma palavra que se tornou em realidade. Então nós vamos fazer, você vai fazer um decreto, você vai escrever aqui no verso e vai devolver no domingo que vem ou no dia 27, escrito aqui qual é a sua expectativa para o ano de 2021, mas crendo que o Senhor é capaz de transformar aquilo que era uma aparente derrota, Ele é capaz de transformar em algo vencedor, em algo indescritível, em algo que nós vamos nos regozijar na presença dEle. Amém? Você entendeu? Amém? E depois esses cartõezinhos aqui, no nosso ato profético, eles vão entrar dentro de uma bexiga. Nós vamos fazer, o nosso culto vai ser culto azul e branco. Quando for a meia-noite, nós vamos ali, na frente da igreja, nós vamos soltar os balões, que vão estar com os papeizinhos da nossa expectativa. E num ato profético, como se nós estivéssemos entregando ao Senhor, porque já deve estar entregue por você, durante o tempo em que você vai estar orando. Os balões vão subir, amém? E não sei onde é que esses papéis vão cair, mas o Senhor vai nos abençoar, amém? O outro papelzinho, tem um versículo que está no Salmo 116, 12, que diz assim, que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? O ano de 2020 tem sido um ano terrível para algumas pessoas, mas nós temos podido nos regozijar na presença do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? Então você vai colocar a sua oferta, está escrito aqui, minha oferta de gratidão pelo ano de 2020. Nós vamos envergonhar o diabo, porque o diabo achou que ele tinha nos derrotado, mas a igreja do Senhor, ela tem se levantado forte, viçosa, para a honra e glória do nome do nosso Deus, amém? Então acho que as irmãs já estão distribuindo aí para vocês, né, o cartãozinho que está aqui com o nosso tema, e você vai orar por esse tema também, porque o Senhor vai fazer grandes coisas, amém? Se você ainda não trouxe a sua oferta, o seu dízimo, pode fazer, nós recebemos aqui na nossa mesinha, e o costume aqui que o pessoal vai colocando durante o louvor, já vai entregando aí, amém? Então vamos ficar em pé agora, levante a sua mão aqui até o altar do Senhor, e vamos oferecer, consagrar esses dízimos e essas ofertas, e a vida das pessoas que dizimaram e que ofertaram para o Senhor, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos diante do Teu altar todas as vidas, ó Pai, que têm ofertado, que têm dizimado na Tua casa. Senhor, a Tua palavra, ela tem prevalecido no nosso meio, o Senhor tem se levantado em nosso meio, ó Pai,
Amém? Antes de você se assentar, eu queria pedir para que vocês estivessem junto comigo, orando pela vida da Rafaela e pela vida da Liz. Vocês sabem que a Rafaela adiantou o parto dela durante essa semana e agora ela está lá na Santa Casa num impasse muito grande, porque tem troca de pediatra e um pediatra fala vai para casa, outro pediatra fala fica, outro vai, outro fica. Então nós vamos colocar essa questão diante do Senhor, porque Ele é capaz de resolver todas as coisas. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos no Teu altar também, ó Pai, o pedido da nossa irmã Rafaela, do Caio, ó Senhor meu Deus, que o Senhor os atenda, que o Senhor os visite ali na Santa Casa nesta noite, ó Pai, que haja uma definição, Senhor, para a vida daquela criança, ó meu Deus, ó Pai amado, que haja uma definição de diagnóstico, ó Senhor. Senhor, atende as nossas orações e visita a Liz ali, ó Senhor, porque nós sabemos que, embora tenha sido um parto prematuro, mas foi na hora que o Senhor quis, da forma como o Senhor quis e da forma como o Senhor preparou. Por isso, Pai, coloca os Teus anjos naquele lugar, os Teus anjos, ó Pai, derramando o Seu óleo santo, o Seu óleo sagrado ali, ó Pai, e atendendo todas as necessidades e firmando, ó Senhor, as posições daqueles médicos, daqueles enfermeiros, das pessoas que são responsáveis ali daquele local, ó Pai, e que nós possamos ver o testemunho dessa família diante do Senhor, se regozijando e engrandecendo o Teu nome, porque como está escrito na Tua palavra, nós pedimos em nome de Jesus, crendo que o Senhor fez e isso já aconteceu. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Pode se assentar. Em nome de Jesus, nós glorificamos o Senhor. Amém? Irmãos, já na segunda-feira, quando eu estava pensando sobre aquilo que deveria ser ministrado à igreja, o Espírito Santo de Deus falou com uma voz audível. Eu escutei o Espírito Santo de Deus falando no meu ouvido. Aquele texto que está em Filipenses, que diz que aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Amém? Amém? Glória a Deus. Olha o cuidado que o Espírito Santo de Deus tem com a minha vida e tem com a sua vida. Logo no começo da semana, o Espírito Santo de Deus já começou a falar, não é? E vocês conhecem aquela música que nós vamos cantar no final, que chama Promessa, que fala exatamente isso. Porque eu tinha alguns questionamentos diante do Senhor, algumas perguntas diante do Senhor. Não é? Eu levei até o Senhor algumas questões, e o Senhor, ele foi muito profundo quando Ele me disse: olha, aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele disse antes que você morra. Amém? Glória a Deus. Mas o texto que nós vamos usar não é esse. Nós vamos lá para o texto de Lamentações 3, versículo 21, porque dentro dos questionamentos que eu fazia, tem muito a ver com esse texto. E depois, no meio da semana, foi confirmado pela apóstola Silvana, que estava ministrando durante a semana, e eu estava ouvindo. Então, esse texto diz assim, olha, Jeremias dizendo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, o que pode me dar esperança. Amém? E o tema dessa mensagem é Deus de promessas. Esse é o Deus que você ama? Amém. Você crê que Ele cumpre as suas promessas? Então dê um brado de júbilo ao Senhor, aplauda ao Senhor aí no seu lugar, e diga: eu amo o Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Jeremias, nesse capítulo 3 de
toda a dor que ele estava sentindo fossem causadas por Deus. Por isso ele declarou que ele viu as aflições trazidas. Ele diz assim: eu sou aquele que viu as aflições trazidas pela vara da ira de Deus. Num resumo, ou resumidamente, ele estava sentindo que Deus havia deixado de ser o seu aliado e que havia se tornado o seu inimigo. Mas isso só foi no começo do texto de Lamentações 3. E olhando para Jeremias nesse momento, nós podemos desenhar a figura de um homem desanimado, abatido, angustiado, alguém que está física, emocional, espiritualmente arruinado. É essa figura que nós conseguimos desenhar em nossa mente de Jeremias. Ele mesmo, durante o texto, ele declarou que havia perdido a força e a esperança no Senhor. Ou seja, ele estava se declarando emocionalmente morto e totalmente arruinado. Boa parte do contexto da Bíblia nos informa que nós estamos sujeitos, todos nós, a enfrentarmos tempos difíceis. Amém? Não é isso que a Bíblia diz? Jesus mesmo nos alertou que no mundo nós teríamos aflições. E Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, ele nos alertou para que nós estivéssemos preparados para o dia mau. Paulo não disse que todos os dias seriam maus, mas que haveria dia mau, e nós deveríamos estar preparados. A grande questão agora, no momento em que nós vivemos, no momento em que nós estamos, esse período em que nós estamos atravessando na nossa vida e quando as aflições que nós sofremos vão se prolongando, e o dia mau se torna em dias maus, em semanas más, em meses maus, em anos maus. Como fazer? O que fazer? Essa passagem de Lamentações foi escrita numa ocasião em que a cidade de Jerusalém tinha sido invadida por Nabucodonosor. E Jeremias começou a escrever primeiro sobre o sofrimento do povo por causa dessa invasão. A cidade, meus irmãos, tinha ficado deserta, não havia mais ninguém. Muitos foram levados para o cativeiro, outros morreram. Os valentes já não existiam mais. As pessoas estavam desesperadas, passando fome, clamando por um pedaço de pão. E qualquer semelhança com os dias que nós estamos vivendo não é mera coincidência. É o Senhor falando conosco. É o Senhor falando conosco. O Senhor não nos impede de colocarmos diante dele as nossas frustrações. Ele não nos impede de colocarmos diante dele as nossas angústias. Ele não impede de nós colocarmos diante dele o questionamento que nós temos com relação a tudo que nós temos vivido, a tudo que nós temos passado. E a palavra de Deus nos mostra que a situação ali de Jerusalém, ela permaneceu, ou a situação de Jeremias permaneceu, ele cabisbaixo, olhando para o chão, ele falando a respeito do seu sofrimento, da sua dor e da sua angústia. Essa situação permaneceu até que ele toma uma decisão e ousa trazer à memória aquilo que lhe dava esperança. Foi até quando no versículo 21, no texto, aqui no meu texto, no texto da Bíblia que eu estou usando, diz o seguinte: olha só o que Jeremias diz em Lamentações 3, no versículo 21, ele diz o seguinte: aleluia, glórias ao nome do Senhor. Diz assim: ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. Eu ainda ouso ter esperança quando eu me recordo disso, do que das coisas que Deus havia realizado em muitas épocas, em muito tempo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Há um tempo, meu
vitória não chegou. Aleluia! Glória a Deus! Por mais remota, por mais pequenina que fosse, havia esperança. E ele viu explodir de dentro dele aquela frase em oração: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me dá, pode me dar esperança. Meus irmãos, olhando para a nossa situação hoje, 9 meses se passaram desde o dia que tivemos a primeira imposição de lockdown, ou seja, a gente nem sabia o que era isso, e de repente tudo começou a se fechar. Então uma nuvem tenebrosa envolveu o mundo todo. Nós tivemos que mudar de hábitos, nós tivemos que mudar os nossos costumes, aprender a viver em distanciamento social. Não é? Muita gente nem sabia como era isso. Tivemos que aprender a usar máscaras. Os que conseguiram manter o seu trabalho tiveram que aprender a trabalhar em casa, tiveram que resolver as coisas de uma outra forma. As crianças, os adolescentes, os alunos tiveram que se afastar das escolas e se virar com o ensino à distância, mesmo que a nossa internet não seja de primeiro mundo. Nós fomos obrigados a entender que serviços essenciais para essa época são o supermercado e as farmácias. Nós ficamos estarrecidos com números de vidas ceifadas pelo coronavírus. Todo dia, há uns 2, 3 dias atrás, nos Estados Unidos, morreram 3.000 pessoas em 24 horas. E aqui no Brasil, no mesmo dia, morreram mais de 700 pessoas. Nós ficamos estarrecidos com isso. Milhares de famílias enlutadas, sem poder velar os seus mortos. Nós aprendemos que isto é uma pandemia. Isso é que é viver em uma pandemia. Mas nós tivemos também relatos de pessoas que passaram por esse período doloroso e se curaram. Amém? Porque o Senhor estava com elas. Amém? Eles escolheram para nós uma forma de vida com a qual a gente sequer imaginou que nós iríamos viver. Longe da igreja, longe dos familiares, longe dos amigos, e foi uma reviravolta muito grande. Já se passaram 9 meses e nós estamos colhendo os resultados, não é? Para alguns, a esperança é uma vacina, não é? Então apareceram vários tipos de vacina, não é? Outros experimentaram, além da dor, da perda de pessoas por esse vírus, o aumento da violência que está estarrecedor, é de deixar qualquer pessoa de queixo caído. Violência dentro de casa, violência nas ruas, violência nos estabelecimentos comerciais, violência de todo tipo. É gente matando gente por coisa banal. Às vezes não quer nada, só a ira, dá vazão à sua ira e acaba tirando a vida de um pai de família ou de um filho de alguém, trazendo dor para muitas pessoas que vão viver aí enlutadas, não é? E o outro resultado, e o que eu acho ainda que é muito pior, pessoas angustiadas, deprimidas, cheias de ansiedade, sem esperanças, e pessoas de qualquer idade, desde a criança pequena até o mais velho, pessoas que estão deprimidas, pessoas que nunca pensou que ia precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, hoje estão tendo que bater as portas desses profissionais por causa das coisas que estão acontecendo no mundo em que nós estamos vivendo. As vacinas, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém tem certeza de nada, ninguém pode dizer nada com muita certeza. Olhando por esse prisma, parece que o dia mal se eternizou, parece que o dia mal se prolongou, parece que as más notícias lá de fora, das televisões, dos telejornais, não é? Dos governantes deste mundo, que dizem que o ano de 2021, a pandemia ainda vai se arrastar e só no final do ano, é que talvez as pessoas
pessoas consigam se libertar das máscaras e do distanciamento social. Parece que o dia mal realmente se eternizou. Sabe qual é o nosso problema? A gente, nós que somos crentes, nós estamos como Jeremias no princípio. Estamos enaltecendo demais as desgraças e nos esquecendo de que grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós estamos enaltecendo a pandemia, enaltecendo o vírus, enaltecendo tudo que é consequência desse vírus. E foi de propósito que eu trouxe a introdução da mensagem dessa forma, para mostrar exatamente para vocês o que traz esclarecimento para a humanidade e que traz esclarecimento para o Filho de Deus. Eu não estou falando para a gente ignorar essa época que nós estamos vivendo de forma nenhuma. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, como o profeta Jeremias achou uma forma de se libertar daquele estado de desânimo, de angústia, de preocupação, de depressão, aquele estado de fossa, entre aspas, como se diz nos dias de hoje, a forma que ele achou é a forma que o Senhor coloca para nós nos dias de hoje. O Senhor diz para nós olhar para as coisas que estão no alto, pense nas coisas que são de cima, enalteça o nome do Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Glória a Deus. Meus irmãos, se você não teve uma grande cura, se você não teve um milagre na sua vida, você recebeu a salvação do Senhor. E se você morrer agora, se o Senhor chamar a tua senha agora, nesta hora, se exatamente neste momento você for chamado lá nos anais celestiais, você irá para Jerusalém celestial, porque Jesus Cristo te comprou por um preço muito alto, um preço de sangue. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Aleluia! A estratégia de Jeremias vale para nós, para os dias de hoje. Nesses dias maus que nós estamos passando, eu quero encorajar você que, ao invés de encher a sua mente, o seu coração, a sua cabeça com essas coisas que representam a derrota, ao invés de enchermos a nossa boca com palavras que lembrem os dias difíceis, nós precisamos trazer à memória coisas que vão gerar fé e esperança no nosso coração. Eu quero te encorajar a fazer isso, a tomar esse passo. Não caia na armadilha de Satanás, não caia no laço do passarinheiro. E você pode me perguntar: e que coisas são essas? A primeira coisa que nós precisamos trazer à memória é o poder de Deus. O nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é um Deus que tem todo o poder. Aleluia! Romanos 1, versículo 20 diz assim: por meio de tudo que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis. E que atributos são esses? Seu poder eterno e sua natureza divina. Aleluia! O nosso Deus, Ele não é só poder, Ele tem todo o poder. Aleluia! Glória a Deus! E se você, enfrentando esse período de pandemia, você está aqui nessa noite na casa do Senhor, é porque Deus revelou o seu poder sobre a sua vida. E você pode estar aqui enaltecendo, exaltando, glorificando o nome do Senhor, que é o Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus!
tem um pouco de poder. Mas o Deus que eu sirvo, faça assim, ó, bate no seu peito, mas o Deus que eu sirvo tem todo o poder. Aleluia! Glória a Deus! Não é? Basta nós darmos uma olhadinha na sua criação. Olha a diversidade que é a criação. Veja o universo. No universo tem mais de 170 bilhões de galáxias. E cada uma dessas tem cerca de 100 bilhões de estrelas. E a Bíblia diz que Deus sustenta essas galáxias, o universo, pela força do seu poder, ou com o poder da sua palavra. E diz mais: o universo cabe na palma da sua mão. Aleluia! Que Deus é esse, meus irmãos? Que Deus é esse que sustenta o universo, que sustenta as estrelas, as galáxias, e mantém o universo na palma da sua mão? Diga assim: esse é o Deus que eu sirvo. Aleluia! Olhando para a grandeza de Deus, nós começamos a avaliar o que é o nosso problema diante de um Deus tão grande. Como é pequeno o nosso problema. O que é uma provisão diante de um Deus que criou todas as riquezas do universo. O que é a cura de uma enfermidade para um Deus que criou a vida, que pegou um boneco de barro e soprou dentro dele, e ele se tornou espírito vivente. Aleluia! O que é a cura para o Senhor? Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia! Glória a Deus! Você crê nesse Deus dessa forma, meus irmãos? Então traga a sua memória nesses dias que você serve um Deus que é todo poder, que pode fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa ou imagina. Foi Ele que te criou, Ele escreveu os seus dias, diz a palavra de Deus. Aleluia! Nós precisamos trazer à memória aquilo que Deus já fez. Nós precisamos trabalhar a nossa memória. Porque você já percebeu como a nossa memória funciona? Nós somos inclinados a nos lembrar com facilidade as coisas ruins que nós vivemos, as coisas que não deram certo, não é? As coisas ruins que já aconteceram conosco, muito mais do que as coisas boas que aconteceram conosco também. Ciente dessa traição da memória humana, o Senhor ordenou a Moisés que escrevesse um livro com todas as obras maravilhosas que ele havia feito. E sabe o que o Senhor disse? Moisés, esse livro deve ser lido por todo o povo, para todo o povo, inclusive para as crianças, durante todos os dias da sua vida. Quem é que não se lembra do texto que está lá em Deuteronômio? Acho que é Deuteronômio, que diz: quando você estiver sentado de pé na sua cama, andando pelo caminho, lembra, traga à sua memória aquilo que Deus já fez. Não foi por acaso que Deus mandou Moisés escrever. Não foi por acaso que lá no Antigo Testamento era essa tradição. Hoje eu não vou pedir para você levantar a mão, para a gente não ficar envergonhado aqui. Quantos de nós têm feito culto familiar, culto em casa, lido a Bíblia para os nossos filhos? Não é? O governo tem um programa do Ministério da Educação e Cultura que chama Conta Pra Mim, que é para ler uma história para a criança. Por quê? Porque a criança vai gravar aquilo que é contado pelos pais. E até eles dizem, crianças que ouvem a história dos pais são mais felizes, interagem mais com os pais. Essa não é a ideia do
tinha essa ideia e estava escrito na palavra dele. Não é? Mas a gente prefere a Disney, a gente prefere Netflix, a gente prefere a Patrulha Canina, né? Prefere os desenhos, as animações, os jogos de videogame para entreter as crianças, para que elas não tenham trabalho. Lembre-se, traga a sua memória aquilo que o Senhor já fez e conte para os seus filhos, para que a próxima geração seja preparada para também enaltecer o nome do Senhor. E foi justamente isso que Asaf fez no Salmo 71. Depois você pode ler na sua casa, anote aí para você ver como é importante a gente lembrar das coisas do Senhor, das coisas que o Senhor nos fez na nossa vida. Asaf, ele começa assim: ó Deus, as ações invadiram a terra que te pertence, profanaram o teu templo e transformaram a Jerusalém num monte de ruínas, deixaram o corpo de teus servos, e vai falando de tudo o que aconteceu ali, não é? E depois ele diz assim: ajuda-nos, ó Deus de nossa salvação, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados, pela honra do teu nome. Por que permitir que as nações digam: onde está o seu Deus? Mostra-nos o Senhor, aquilo que o Senhor já fez, não é? Mostra-nos, Senhor, aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. E Asaf vai transcorrendo ali no Salmo 79 a 78, não é? Para gerar fé no coração do povo. Ele escreveu sobre os maravilhosos feitos de Deus. Ele diz lá no Salmo 78, não é? Ele transformou rios em sangue para que ninguém bebesse de suas águas, enviou enxames de mosca, e vai contando toda aquela história do Antigo Testamento. Ele vai relembrando as maravilhas dos feitos de Deus. Quando nós lemos esse tipo de texto, nós somos fortalecidos, porque nós sabemos que o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que faz ainda hoje. Amém? Eu não sei o que Deus já fez com você, mas traga à sua memória o que Deus já fez pela sua vida. Quem sabe você estava quase morrendo, quem sabe você estava tão endividado, quem sabe havia problemas de relacionamento na sua casa, havia muitos problemas e Deus te livrou daqueles problemas, daqueles maus momentos. Traga à sua memória o que Deus já fez por você. E quando a gente lembra das coisas que aconteceram no passado do povo de Israel, nós estamos querendo dizer: o nosso Deus é imutável. Ele fez, Ele faz e Ele vai continuar fazendo. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso de verdade? Amém. Nós precisamos também trazer à memória, mesmo que estejamos passando por dificuldades, as promessas que Deus tem para nós. Quantos aqui têm promessas de Deus para a sua vida? Levante bem alto a sua mão, diga assim: eu tenho. Aleluia. Olhando para a palavra de Deus, nós vamos perceber que o nosso Deus é um Deus de memoriais. Ele faz questão que nos lembremos de algumas coisas. Um exemplo disso foi o que aconteceu com Abraão. Ele fez uma promessa de que Abraão teria um filho e que ele seria pai de muitas, como as estrelas do céu. E você viu quantas galáxias e quantas estrelas tem em cada galáxia? É incontável. Foi essa promessa de Deus para Abraão. Todavia, o Senhor fez questão de mudar o nome de Abrão para o nome de Abraão. Sabe por que o Senhor fez isso? Sabe por quê? Sabe por que o Senhor fez isso? Abraão significa pai de uma multidão. Diga assim: Abraão significa
reconhecer a promessa de Deus na sua vida. Porque quando alguém chamava ele pelo nome, não é? Chamava ele, ei, pai de multidões. Quando alguém perguntava para ele qual é o seu nome, ele dizia, eu me chamo pai de multidões. Todas as vezes que ele ouvia falar o seu nome, Deus estava lembrando que ele seria, ou que o nome dele é pai de multidões. E se nós abrirmos a nossa Bíblia em Romanos 4, no versículo 19, nós vamos ver que em nenhum momento Abraão se esquecia da promessa de Deus, porque cada vez que ele ouvia alguém pronunciar o seu nome, ele se lembrava da promessa que Deus fez para ele. Romanos 4, versículo 19 diz assim: e sua fé não enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele promete. Aleluia. Esse é o Deus que você serve. É o Deus que prometeu para Abraão e cumpriu. Qual é a promessa que o Senhor fez para você? Qual é a promessa que você tem na sua vida? Ele é poderoso para cumprir tudo o que ele promete. Agora, será que a vida de Abraão era só alegria e festa? É claro que não. É lógico que não. Da mesma forma que nós temos os nossos dias maus, que nós temos as nossas crises, na fé ele também tinha. Imagina a situação dele. Os anos iam se passando e nada do filho aparecer. Abraão ia ficando mais velho, a esposa dele ia ficando mais velha e nada. Quando Deus fez a promessa para ele tinha 75 anos de idade. E quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Demorou 25 anos para que a promessa do Senhor para ele fosse cumprida. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: foram 25 anos de espera. Diga assim para ele: não foram 25 dias. Foram 25 anos. E aqui nessa passagem de Romanos, Paulo nos diz que mesmo assim, Abraão se fortalecia na fé, dando glória a Deus e se lembrando que o Senhor é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. Amém? Tem um texto na palavra de Deus que diz que é de degrau em degrau, é de glória em glória. Nós temos que glorificar o nome do Senhor. Amém? Nós temos que dar glórias a Deus, passar pelo período de dificuldade, glorificando o nome do Senhor. Esse é o nosso desafio. Amém? Glória a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: traga a sua memória aquilo que o Senhor te prometeu. E nós precisamos trazer à memória, no dia mau, quem nós somos. Nós precisamos lembrar quem nós somos. Romanos 8, versículo 15 ao 17 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que nos adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Aleluia! Nós precisamos trazer à memória, nesses dias maus, quem nós somos. Olha o que Paulo está dizendo aqui nesse texto, que nós não recebemos um espírito de escravidão, um espírito de escravos medrosos outra vez, um espírito que nos leve de volta ao cativeiro, mas nós recebemos um espírito
podemos ter tanta intimidade com Ele, mas tanta intimidade, que nós podemos chegar na presença dEle e dizer: Paizinho. Aleluia. E você que é pai, se um filho chegar para você todo dengoso, falar para você: Paizinho querido, você vai ou não vai atender o que o filho precisa? Vai. Podemos chegar com confiança diante do Senhor. Aleluia. Nós recebemos o Espírito de adoção e nos tornamos filhos de Deus. Sabe, meus irmãos, naquela época, na época em que Paulo vivia, e quando ele escreveu essa carta aos Romanos, um pai, ele podia deserdar o seu filho de sangue, um filho que tivesse nascido das suas próprias entranhas, ele podia deserdar, mas o filho adotivo não era permitido que ele fosse deserdado. Por quê? Porque foi uma escolha do pai adotar. Você está entendendo a visão do texto? Você está entendendo o que Deus está querendo dizer para você? Você está entendendo quando a palavra de Deus diz que não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vocês? Você não pode ser deserdado, porque você é um filho adotivo. Deus escolheu você. Deus escolheu te amar. Deus escolheu te chamar de filho. E agora Ele espera que você o chame de pai. Aleluia! Jesus era o filho unigênito do pai, mas você é um filho adotivo. E a palavra de Deus aqui diz que agora você é herdeiro com Cristo, é co-herdeiro de todas as coisas celestiais. Você é irmão adotivo de Cristo Jesus. Aleluia! E Ele te amou tanto, não vendo as suas ineficiências, as suas dificuldades, os seus defeitos. Jesus não falou: você não é filho do meu pai, mas Ele te amou tanto que Ele se entregou ali na cruz do Calvário. Ele não hesitou, como diz o cântico que nós cantamos, e se entregou ali na cruz do Calvário para que você fosse elevado à posição de herdeiro do Senhor, de co-herdeiro com Cristo, de habitante da Jerusalém celestial, da pátria celestial. Aleluia! Jesus possibilitou que você tivesse todas as promessas do Senhor realizadas na sua vida. Diga para o irmão que está do seu lado: não foi uma escolha sua, foi escolha do Pai. Diga assim: foi escolha do nosso Papai te adotar. Aleluia! Glória a Deus. Nós precisamos trazer isso à nossa memória. Paulo nos mostra que Deus decidiu ser o nosso Pai. Foi uma decisão dele. Foi uma decisão dele. E uma vez que você se tornou filho, você será sempre filho de Deus. Amém? Muitas vezes nos dias difíceis, nós temos a tendência de abaixar a cabeça e achar que a gente não é nada, né? Que não somos ninguém. É aquele famoso sentimento maligno de autopiedade. Ó dia, ó céus, né? Ó vida, coitadinho de mim. Mas coitado de você, nada. Você não tem nada de coitado. E sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Seu irmão mais velho é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você é herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo. Aleluia! O texto que nós lemos diz no finalzinho que se nós sofremos com Cristo, nós também seremos glorificados com Ele. Aleluia! Glória a Deus! E eu já estou terminando. Amém? Nós precisamos trazer ainda à memória o amor, a bondade, a fidelidade e a misericórdia do Senhor. Lamentações 3, versículo 21 ao 23. Quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos,
porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E como é verdade isso nos dias que nós estamos vivendo. É pela misericórdia do Senhor, ou as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos com tudo isso que nós estamos vendo, não é? E elas se renovam a cada manhã, não tem fim, amém? A nossa confiança em Deus é que vai nos ajudar a permanecer firmes, amém? Firmes nos dias mais difíceis que tivermos que enfrentar. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não mais permanecem firmes. E Jeremias está dando 3 motivos para nós confiarmos em Deus: o amor de Deus, a bondade do Senhor e a sua fidelidade. Perceba que não é o amor de Jeremias, não é a fidelidade de Jeremias, não é a bondade de Jeremias, mas é o amor de Deus, a bondade de Deus e a fidelidade de Deus. Meus irmãos, não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. Amém? Sabe por quê? Se você decidir não amar mais a Deus, Deus vai continuar te amando. Amém? Se você decidir não ser bom mais, Ele vai continuar sendo bom, sempre bom. Amém? Ele vai continuar mesmo assim sendo bom. Se você decidir não ser fiel, Ele vai ser fiel mesmo assim. E o melhor de tudo isso é que essas qualidades de Deus não vão mudar nunca. Nunca. Até o grande dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja. O ser humano pode ser instável, pode amar hoje e amanhã não amar mais. Pode querer ser bom hoje, abençoar hoje, mas amanhã não ser bom mais e não abençoar mais, ou maldizer as pessoas. As pessoas podem até prometer coisas e não cumprir, mas com o Senhor é completamente diferente. O amor dele por nós não acaba. A Bíblia também diz que a bondade dele se renova a cada dia e ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Nos dias maus, nós somos bombardeados com pensamentos ruins, negativos, não é, de derrota, e é por isso que nós devemos aprender a alimentar a nossa mente e o nosso coração com coisas que vão gerar fé e esperança. Amém? Assim como Jeremias, que em meio à calamidade tomou a decisão de alimentar os seus pensamentos com a esperança de que Deus pode fazer alguma coisa e reverter a situação. Vamos olhar para o Senhor e, ao invés de permitir que nossa alma morra, vamos decidir fortalecê-la na esperança do Senhor. Meus irmãos, pela perspectiva do nosso olhar humano, olhando diante de onde nós estamos, da situação que nós vivemos, parece que as promessas do Senhor, elas nunca vão se cumprir na nossa vida. Parece que o dia do cumprimento da promessa do Senhor nunca vai chegar. Parece que está ficando cada vez mais lá na frente, está retardando mais. Mas eu quero hoje animar você. Eu quero hoje que você coloque no seu coração todas essas coisas que nós falamos aqui e você tenha paciência de ficar ouvindo até agora, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar na sua vida durante essa semana. Eu quero que você relembre aquilo que te traz esperança, aquilo que Deus fez na sua vida, o amor de Deus sobre a sua vida, aquilo que você era antes, aquilo que julgavam que você era, não é? O que Deus já prometeu, o que Ele já fez, o que Deus tem prometido para você. Eu quero que você traga à sua memória quem você é. Você é filho amado de Deus. Você é alguém tão especial. Mesmo sendo filho adotivo, Deus enviou Jesus para morrer por você, para que você fosse herdeiro com Cristo e co-herdeiro com o Senhor.
para que você desfrutasse das promessas do Senhor. Eu quero que você levante enquanto você vai colocando o seu coração, enquanto você vai relembrando. Deixa o seu coração relembrar. E eu queria fazer um desafio para você nessa semana. Que você falasse muito mais do amor do Senhor. Que você cantasse muito mais as canções que enaltecem o poder e o amor de Deus sobre a sua vida, do que todas as tragédias que nós temos visto. Mas eu não posso ficar sem televisão. Eu sei que a maioria de vocês tem a TV paga. Coloca lá no canal do YouTube músicas, deixa rodando durante todo o dia, todo o tempo. Ou coloque no seu celular, no YouTube, vá ouvindo as mensagens que já passamos aqui nessa igreja, não é? E comece a engrandecer o nome do Senhor, comece a exaltar o nome do Senhor, a trazer à memória tudo aquilo que te traz esperança, porque o Senhor começou a boa obra na sua vida. Ele só começou, mas Ele não vai parar enquanto Ele não houver terminado. Amém? Então vá adorando o Senhor aí no seu lugar, e vá cantando também ao Senhor. Você pode adorar, lembrando e exaltando o nome do Senhor com esse louvor. Aleluia. Ele só começou a boa obra. Deus não deixa nada pela metade. Ele vai completar essa boa obra. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com os filhos ao redor.
vida e que parece realmente que esse dia nunca vai chegar. Você está mais longe do que Abraão estava ali na promessa do filho. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não deixe o diabo soprar coisas negativas no seu ouvido. Não deixe, não deixe. Eu quero desafiar você nesta hora a levantar a sua mão. Talvez você tenha perdido o emprego, ou esteja procurando emprego. Talvez qualquer área na sua vida esteja em instabilidade e tem algo que realmente você precisa. Eu desafio você a exercer a sua fé agora, a levantar a sua mão e colocar diante do Senhor. A dizer para o Senhor, a falar para o Senhor: Senhor, o diabo tem contado mentiras no meu ouvido. Senhor, nós repreendemos agora toda mentira de Satanás, ó Pai, e declaramos o teu povo que o Senhor libertou. Liberta dessas mentiras, ó Senhor. Mas nós declaramos agora este povo que foi limpo, que foi resgatado, um povo, Senhor, apto, habilitado e capacitado pela tua unção e pela tua bênção, a crer na promessa que o Senhor fez. Pai, abre as portas do emprego, Senhor, reforma, Senhor, restaura os relacionamentos, Senhor, meu Deus, dá novo ânimo, ó Pai, Senhor, meu Deus, dá estabilidade financeira para aqueles que não têm, Senhor, que haja reconciliação entre pais e filhos, entre filhos e pais, Senhor, se até agora nós estávamos deixando de lado, de trazer à nossa memória aquilo que o Senhor fez, aquilo que nós somos, aquilo que o Senhor é, o grande amor, o grande poder que o Senhor tem, ó Pai. Nós queremos agora reivindicar através desse poder e declarar sobre os céus de Mogi Guaçu que as portas do emprego estão abertas, que as promessas feitas pelos seus filhos que estão aqui nesta noite, aqueles que estão assistindo através da internet, as janelas dos céus estão escancaradas, ó Senhor, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, é aquele que reina, ó Pai, e como diz a canção, nós comeremos e viveremos todo o bem do Senhor, tanto aqui na terra como no céu. Nós te agradecemos, ó Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, apegando a tua bênção aí, meu irmão, apegando a tua promessa aí no teu lugar. O Espírito do Senhor está aqui neste lugar e é Ele que está te queimando agora. Comece a glorificar o nome do Senhor, porque o que Deus já tinha que fazer, Ele já fez. Pegue a tua promessa e glorifique, exalte o nome do Senhor. Aleluia! Grande, grande, grande ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor. Minha vida é fiel, Ele é fiel. Não descanso, Senhor, Fale para o Senhor se você acredita na realidade dele. enquanto não é terminado. Cante com força, não vivo, eu não vejo. Mas vivo no que creio. Nós queremos ver. Se Jesus é fiel, eu não morrerei, antes viverei todo bem do Senhor, aqui na terra e no Que você exercite a sua fé, porque o Senhor me mostrou alguns currículos sendo destacado de um bolo de currículos. Cura sendo trazida para quem precisa de cura.
restauração para quem precisa de restauração, vida para quem precisa de vida do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente. Terça-feira, às 19h, nós estaremos aqui no culto de oração. Na quinta-feira, paz e vida na sua casa. Amém? Nós estamos chegando perto do Natal, né? Então, você adore mais ao Senhor, porque Ele não está mais na manjedoura, Ele está aí dentro de você. Amém? E no domingo, às 18h, nós estaremos aqui outra vez trazendo a palavra do Senhor, ao vivo, a cores e pela internet. Não esqueça do seu envelope, tá? No dia de ano, você vai ver como vai estar bonito aqui. Nós vamos encher aqui de bexiga branca e azul com as expectativas dentro delas. E depois nós vamos encher o céu de Mogi Guaçu de expectativas boas. Amém? Glória a Deus. Levante a sua mão. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja contigo hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um último aplauso ao Senhor?